A vida é feita de grandes emoções e para nós é uma grande emoção, é uma grande realidade, é muita alegria podermos estar consigo diariamente e por isso abrimos aqui mais uma escola bíblica, mais um episódio, mais uma lição para que possamos ir em busca daquilo que Deus deixou para nós e que pode ser muito útil para o nosso dia a dia. Temos sempre connosco a presença do pastor Pedro Esteves, é com ele que nós conversamos, é com ele que nós vamos vendo ponto por ponto naquilo que é importante salientar a partir da passagem bíblica que lemos. E neste momento estamos a estudar o livro, ou melhor, a Epístola aos Gálatas, vendo o Evangelho que existe em Gálatas. Pedro, vamos começar mais esta lição, mais este episódio, dando o sumário daquilo que vai ser a nossa conversa de hoje. O sumário para esta conversa é de que Paulo era um homem de ideais e que os ideais de Paulo, com certeza, segundo o que Deus lhe tinha revelado, eram muito elevados. E Paulo era coerente com isso e nunca abdicou de manter elevados os seus ideais, ainda que diante de outros apóstolos, como é o caso de Pedro. Nós vamos escolher uma passagem bíblica, vamos ver o que é que a Bíblia nos diz. Não vamos ler hoje outra passagem, senão Gálatas capítulo 2. É aqui que nós vamos centrar a nossa atenção no versículo 14. Se tiver a sua Bíblia consigo, pode abrir em Gálatas capítulo 2, versículo 14, ou então, se quiser, pode seguir connosco a leitura aqui no nosso quadro que diz: mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas perante todos. E depois ainda continua, em Gálatas capítulo 2, versículo 14, diz que se... aqui o nosso quadro está a ter aqui alguma limitação, vamos ver se conseguimos voltar à passagem. É sempre importante podermos ler toda esta passagem. É agora. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Há aqui uma pergunta, Pedro, que o próprio Paulo faz a Cefas, não é? A Pedro. Como é que nós podemos compreender esta preocupação do apóstolo Paulo, no fundo, com este tema, ao ponto dele confrontar claramente, olhos nos olhos, o apóstolo Pedro? Eu penso que se analisarmos isto ponto por ponto, como é o nosso objetivo neste momento, nós podemos claramente compreender o seguinte: Paulo era um homem profundamente preocupado com o bem da Igreja. E se há uma coisa que nós podemos dizer, que em termos da nossa postura na vida de forma global, sobretudo em assuntos que sejam sérios para nós, como para Paulo era a Igreja, nós temos que aprender a definir claramente, por vezes, qual é o bem superior. E às vezes há circunstâncias em que o bem superior ele tem que nos levar a tomar algumas decisões ou ter determinadas atitudes. E Paulo tinha esse bem superior muito bem vincado na Esse sua bem mente, superior estava bem vincado e bem claro. E neste enquadramento da Epístola aos Gálatas, nós percebemos que o bem superior era o bem da Igreja e que a Igreja fosse protegida e que pudesse estar o mais fielmente arraigada na verdade do Evangelho. Ou seja, porque é que eu falo de um bem superior e defender esse bem superior? É evidente que, mesmo do ponto de vista da estratégia da Igreja e na proclamação do Evangelho, no avanço desta obra, não havia nenhum interesse em que Paulo tivesse que confrontar Pedro e deixar Pedro talvez até numa situação um pouco delicada, não é? Sendo ele um grande líder da Igreja, um dos que mais perto esteve de Cristo, agora tinha que ser corrigido publicamente. Aliás, pelo diz apóstolo. aqui que o apóstolo Paulo chamou a Cefas perante todos, ou seja, foi público, não foi em privado, não é? Exatamente, foi público, porque é evidente que o comportamento que ele tinha tido, neste caso, em termos práticos, de comportar-se de uma maneira Também envolvia junto outros. dos gentios e depois comportar-se de outra junto dos cristãos de origem judaica, é evidente que isso era uma coisa que era falada seguramente na comunidade. Uns provavelmente apoiando e dando umas palmadinhas nas costas de Pedro, outros se calhar por trás criticando e pondo em causa a sua atitude, e é evidente que Paulo teve uma atitude aqui quase pastoral. E por vezes as atitudes pastorais também implicam o chamar as pessoas, o confrontá-las com a realidade, mas eu dizia que é evidente que o apóstolo Paulo, com certeza, não teve nenhuma alegria em fazer isto. Ele estava consciente que esta decisão e esta ação da sua parte poderia ter tido, quem sabe, um efeito nefasto. Vamos imaginar que Pedro não era humilde neste momento, que não aceitava
que refutava as acusações e entrava numa disputa terrível com ele. Em choque. Vamos imaginar o que poderia ter sido aqui, se quiséssemos ir ao limite, poderia ter havido aqui uma espécie de cisão, pelo menos nesta região, porque bastaria o apóstolo Pedro, também com o peso que tinha, não é? Em termos de história e o peso pessoal da sua liderança, dizer, não aceito que me digas uma coisa dessas, e, por exemplo, iniciava um movimento de proclamação do Evangelho separado de Paulo. Se isso tivesse acontecido, talvez, aí tivesse havido uma grande cisão na igreja cristã, numa fase em que ela não estava ainda preparada. Nós sabemos que ao longo da história diferentes cisões e momentos de ruptura aconteceram na história do cristianismo. Alguns talvez foram absolutamente relevantes, mas nesta fase isso seria trágico. Mas é certo que quando olhamos para o ministério de Paulo, por exemplo, vemos que ele centralizava todo o seu esforço e toda a sua dedicação em Jesus. Muito provavelmente Paulo, quando chamou a atenção Cefas, ele estava consciente que essa era a vontade de Deus também. Sem dúvida. Paulo várias vezes expressou a ideia de que o ensino que ele tinha e que partilhava, esse tal evangelho, ele recebeu por revelação da parte de Cristo. Durante, não apenas no seu chamado, mas em outros momentos, seguramente, do seu ministério, muito possivelmente durante aqueles primeiros dias do seu chamado e depois ao longo de tantos anos de ministério, muitas vezes o Senhor Jesus lhe apareceu em visão. Há pelo menos uma outra situação em que ele diz claramente que foi levado em visão ao terceiro céu. Ou seja, é um homem que recebeu inspiração direta da parte de Deus. Ele é não apenas um apóstolo nesse sentido, mas o apóstolo Paulo também é um profeta. Claro. No sentido em que ele afirma, mais que uma vez, que recebeu revelações diretas e claras da parte de Deus. Lembremos-nos a esse propósito que é certo que o apóstolo Pedro, por exemplo, viveu todo o ministério com Cristo, enquanto Jesus esteve nesta terra, e portanto muita da informação, do conhecimento que ele tinha, ele podia fazer referência às coisas que aprendeu com Cristo, mas a verdade é que o apóstolo Paulo não fez parte desse grupo inicial. Isso significa que muita da formação, mesmo da profundidade teológica do pensamento de Paulo, vinha-lhe, claro, por um lado, do grande conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, porque essa foi a base da sua formação, toda a sua formação de vida, e, portanto, a partir do momento em que ele faz uma leitura do Antigo Testamento e vê que o Messias e todas essas profecias se aplicavam em Jesus, claro que toda essa bagagem lhe foi muito útil, mas a verdade é que para muito do que ele veio a escrever sobre o Evangelho, sobre a vinda de Jesus, sobre a morte, sobre a ressurreição, há um manancial enorme de informação que nós percebemos. Este homem foi inspirado por Deus para o escrever. Isto significa então para dizer o quê? Que este bem superior que era esta verdade pura do Evangelho, uma vida coerente com ela, uma transmissão segura à Igreja, que pudesse dar confiança à Igreja para se manter fiel a esses princípios, num tempo em que os falsos profetas e falsos mestres, o próprio apóstolo Pedro muitas vezes nas suas cartas, por exemplo, advertiu as igrejas contra os falsos mestres, mas a verdade é que Pedro, neste momento, estava-se a comportar como um falso mestre. Portanto, alguém que guiava a igreja numa direção errada. Ora, quando nós lemos, por exemplo, o versículo 11, que quando o apóstolo Paulo diz que quando chegou Cefas ou Pedro a Antioquia, ele resistiu-lhe. Porquê? Porque ele era repreensível. Vê-se claramente que o apóstolo que quer dizer com isto é: se ele não fosse repreensível, longe de mim ter feito tal coisa. Mas a verdade é que o ideal do apóstolo Paulo, como dissemos há pouco no sumário, era muito alto, especialmente para aqueles que tinham responsabilidades. Por isso, o que é que podemos dizer aqui? Que Paulo estava convencido que Pedro, pela responsabilidade que tinha, deveria ser mais irrepreensível do que era. Olha, como é que nós podemos colocar tudo isto que acabámos de falar, digamos que no aprende falando, ou fazendo neste caso, não é? Nós nunca podemos esquecer que é muito fácil sermos engodados pelo engano. O engano, ele tem formas ardilosas de nos tomar. E nós precisamos de ser pessoas que estão alerta para não sermos engodados pelo engano. Para isso, lembremos, a partir do que vimos esta semana, que até um homem da índole do apóstolo Pedro se deixou enganar. Por isso, estejamos muito alerta para que o engano não leve a melhor sobre nós.
Há um engano que não existe, é que a escola bíblica está cá diariamente para lhe servir e, sobretudo, servir-lhe lições da Bíblia que possam dar-lhe uma perspectiva clara, honesta, sincera, verdadeira daquilo que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Fica aqui o nosso muito obrigado por ter estado connosco hoje. Fique a saber que estaremos cá já no próximo episódio para lhe contar mais sobre a vida aos Gálatas. Até lá.